Guerra é guerra, a gente não vai pra guerra. É isso, O governo Lula foi o chefe de uma grande tivesse quadrilha. um mínimo de honestidade. Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está Mentiroso, acontecendo no governo dele. ex-presidiário, traidor da pátria. Seja muito bem-vindo ao podcast Cala a Boca B. Entenda como você quiser, deixa a sua imaginação fluir. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast Cala a Boca B. A gente deixa a interpretação de todos, o que significa esse B, tá? Todo mundo perguntando, é um dilema. Você faz o B do que você quiser, tá? Nós estamos aqui com a nossa configuração preparada para dar suas opiniões com Teles, né? Com o Ronaldo e o nosso amigo que tem a língua afiadinha aí, né? Vamos já passar as pautas para nós como desenvolver nossa conversa aqui hoje, que hoje vai pegar fogo isso aqui, tá? Porque nós temos com a pauta da anistia do Bolsonaro, nós estamos com a pauta do assassinato do Kirk, né? Entre outras coisas, nós vamos falar sobre economia, nós vamos falar sobre literatura e nós vamos levar a ouvir também algumas perguntas que eu coletei de pessoas externas também para estar respondendo. Isso é uma surpresa para os meus companheiros de mesa, de bancada, que eu não tinha falado, tá? Mas eu coletei algumas perguntas de pessoas que estão, elas vão nos acompanhar, que o primeiro programa ainda não foi pro ar, mas logo vocês vão estar ouvindo aí as perguntas do povo, porque a gente pode agregar mais, trazendo algumas informações, tá? E já de cara nós vamos começar falando sobre a anistia do Bolsonaro, sobre esse julgamento do Bolsonaro, tá? E passando a palavra pro Teles para ele botar a opinião dele e falar para vocês qual o sentimento dele em referente a esse julgamento que aconteceu aí. Tá contigo. E aí, valeu, Ronaldo, boa noite a todos. Assim, ó, aqui a gente está no terreno da opinião e da especulação, né? Então, o que a gente observa daquilo ali, aquilo não foi um julgamento, né? Ou seria, o termo correto é show trial, né? Que era como acontecia na União Soviética, aqueles julgamentos farsescos, aconteceu em Cuba também. É simplesmente assim, ó, me traga o homem que eu acho a culpa para ele. Porque praticamente foi isso aí. É um absurdo total. O voto do Fux, eu acho que aquele foi o ponto assim onde que houve a desmontagem completa do julgamento. Porque ele já começou dizendo, aqui tá errado até de estar aqui no STF, não deveria nem ter chegado. Isso aqui nem processo deveria ser, né? E não existe. Aí saiu discursando e colocando a base técnica de por que aquilo lá não deveria estar acontecendo, né? Então, depois do voto dele, se alguém tivesse algum pingo de vergonha na cara, teria dito, realmente, acabou o processo aqui, vamos extinguir, né? É de extinção mesmo e vai lá para a primeira instância e que você começa do jeito certo. Mas isso, o Brasil é o ponto que a gente chegou, né? Quando eu falo em show trial, União Soviética, julgamentos de Cuba, né? É justamente para fazer o paralelo que nós vivemos um regime de exceção. Nós não vivemos uma democracia plena, né? Se vivêssemos uma democracia plena, já seria um problema, mas é mais problemático ainda por ser um regime claramente de exceção. Todos os elementos estão ali, só não vê quem não quer. Ou não sei se as pessoas estão em negação, né? Estão naquele processo de aceitação, negação, aquelas coisas, né? Mas é isso, basicamente é isso aí. O que a gente vê, na verdade, é uma situação temerária, né? Quando o povo fica receoso de falar, de expor e de imprimir suas opiniões, é porque já não tá legal. Isso eu falei já no primeiro podcast que a gente gravou, né? Fica pensando, será que eu posso? Será que não sei o quê? Porque vai dar muito pano pra manga, porque não sei o quê. Eu acho que eu posso me complicar. Tu vê que já tem uma coisa no ar que não é legal. Se for observar uma vez, não era assim. Não tinha isso daí. No governo passado mesmo do Bolsonaro não tinha isso aí. Tinha aquilo, né? Oposição, situação sempre vai ter, normal. A democracia ela vive disso, precisa disso. Agora, tu ficar meio assim, se tu vai falar, se vai se manifestar, já é temerário, já não é legal. Por exemplo, ali, ó, da questão do Fux, né, que o Teles falou. Cara, foi o primeiro e único que fez questão, inclusive, de mostrar um embasamento jurídico todo, né, ordenado. Aliás, foi um dia inteiro, né, João? Foi um dia inteiro. O cara ficou 12 horas falando. 12 horas, sabe? Uma coisa assim que alimentou esperança no povo e o pessoal começou a ver que, bom, pelo menos alguém ali tá tendo um mínimo de razoabilidade. Não vou nem dizer de lado, que tinha que ser, não, de razoabilidade jurídica, era o que se esperava. Quando veio para Carmen Lúcia, eu pensei, bom, no mínimo como ele fez toda essa explanação, né, jurídica e técnica, enfim, esse estudo ali que ele fez, tudo,
demonstrou muito conhecimento mesmo, que é o que se espera de alguém que esteja no STF, né? Que esperaria, né? Que foi uma corte jurídica, né? Técnica. Notório saber jurídico. Não política, né? O que se esperava é que com a Carmen Lúcia, a pessoa, bom, ela poderia pedir ali justamente vistas, né? E que levaria, se eu não me engano, em 90 dias, me corrige se eu estou errado, 90, se eu não me engano. 90 dias, né? Porque depois de toda não vou nem dizer defesa, não, né? Mas depois daquela explanação jurídica que ele fez, o razoável seria que talvez ela pudesse pedir esse tempo, né? Vistas para analisar por 90 dias para o pessoal, opa, pera um pouquinho. Se o Fux apontou que nem era para estar aqui, porque isso, aquilo, embasou todo um dia inteiro, 12 horas de embasamento jurídico teórico-técnico. Irrefutável. Então, bom, agora pela questão de ponderação do processo todo, vamos calmar, serenar, vamos pedir 90 dias, vamos ver se é por aqui, se é por ali. Cara, iria dar uma pacificada boa, porque o clima estava muito tenso, sabe? É o que esperaria de alguém que está na posição, né, alta, né, da mais alta corte que a gente tem no país. Mas não foi isso que a gente viu. No outro dia já seguiram papapá, voltou para a questão política, não sei o quê. E aí aconteceu para surpresa de 0 pessoas, né? Dela, ela acompanhou o relatório e deu isso. Aí aconteceu para surpresa de 0 pessoas, né? Então, antes de tu concluir, até de passar para o Fabrício, essa questão quando passou o voto para ela, não sei se vocês perceberam, mas tipo ela falou, acho que, sei lá, 2, 3 minutos e sequestraram a fala dela, né? Exato. Eu quero ver, uma coisa que eu queria ter visto é por que as feministas não foram para cima do Alexandre de Moraes quando ele sequestrou a fala dela? Porque ele tomou e disse, agora me dá uma parte, pegou assim, não esperou ela falar nada, e o que ele fez? Aí ele começou o que era o plano, tipo, o Fux foi muito bem, beleza. Isso foi um dia inteiro só do Fux. Eu acho que o Fux tinha que ter feito aquilo, mas ele tinha que ter deixado o voto no mesmo dia. Porque não ia dar tempo de fazer todo aquele teatro. Eles tiveram tempo para pensar. No outro dia eles chegaram com uma estratégia diferente, cara. É por isso que eu acho assim que às vezes a gente é muito infantil na hora porque deixou um dia para os caras armarem aquele circo. Daí o que aconteceu? Eles foram lá, botaram no telão 1001 coisa, começaram a puxar assuntos. Mas sabe o que é? Eu vou discordar um pouco de ti, divergir um pouco da tua opinião, Ronaldo, pelo seguinte. Aqui pode ficar tranquilo, não, viu? isso é legal. Isso é legal. Mas aqui pode ficar tranquilo, velho. Olha o lado que eu vou pegar. Lá já não. Não adiantaria nada, porque a Carmen Lúcia, depois que eu vi aquela entrevista dela no Bial, tu vê que é uma adolescente de 15 anos dentro do corpo de uma velha de 70. Verdade. Ela fica falando poesias, assim, Verdade. as mais pueris, assim, mais... É uma pessoa, assim, que tu vê que insegura, uma pessoa que depende emocionalmente de outros. Tu vê claramente. Ela não é uma pessoa que tem como... Bom, depois daquele voto que ela deu lá, que ela rasgou o artigo 220 da Constituição, a gente pode censurar, mas é só terminar até o término da eleição. Nós estamos até hoje, cara, 2020, né? 2022 até agora, estamos nessa, rasgando a Constituição e ela, né, esqueceu, né? Opa, tô aqui, ó. Tem, né, Xará? Tem, Alguém sabe para que serve isso aqui? Eu tenho. Tá aqui. Não sei, parece que tá ali no banheiro, estavam usando. Dizer pra que é para o papel higiênico da STF. Não sei se tu chegou a ver que eu já usei ela para segurar a porta da... Sim, tem inúmeras... Eu até Perdeu a serventia, só né? comentou, Serve pra mais nada, tu vai ler e vai aplicar os artigos. Não. Fale a sua opinião. Eu não consigo nem chamar de julgamento, né, cara? Ó, digamos assim, ó, não precisa nem ter um saber jurídico. Basta tu analisar desde o começo daquilo ali. Os caras tentaram... Senso comum basta pra aquilo ali, né? Vamos botar vacina nas costas do cara, importunação de baleia nas costas do cara, Val do Açaí, que uma mulher que sei lá o que fazia, Queiroz, as joias que depois ficou comprovado que a mídia daí, a cambada de sem vergonha carniceiro ali, em vez eles... o próprio TCU se retratou, não, é dele mesmo. Tem ainda Micheque, não, é que a porcaria, tu vai nas redes, que nem eu digo, cara, tu vê os esquerdistas ali. Usualmente eu começo a chamar eles agora do politicamente correto, xingamento, sim, né, que é legal. mais polido. As pessoas que desconhecem seus pais. Porque a mãe deles tinha muito cliente, daí, né? Então pode ser qualquer um. Posso fazer uma adendo da tua entrada? Sabe o que eu pensei no primeiro podcast que a gente fez? Sabe o que eu pensei? Eu disse assim, ó, pra nós
preservar o Fabrício, eu vou trazer a minha filha, vou botar ela sentada ali. Ele vai olhar e dizer, opa! Não adianta muito, só vai piorar ela, cara. Ela vai aprender. Vai perturbar a criança. A cabeça desses caras que falam as joias do Bolsonaro é assim, ó. É dentro dos ombros. As joias até hoje tem. É as joias do Bolsonaro. Como eu acompanho bastante a opinião dessas cambadas do pessoal que não desconhece os pais ali. Tu tem que abandonar. Eu lembro sempre de uma frase. Eu lembro sempre de uma frase do Roland of Gilead, que era da Torre Negra, que ele dizia, ele esqueceu a face do seu pai. Parece que todo esquerdista é assim, cara. Não... E as joias, e o Queiroz, e... Cara, é só ladaia. Aí, como todo o resto falhou, eles pensaram, bom, então vamos ter que inventar uma nova, né? Agora vamos inventar minuta de golpe, vamos criar toda uma situação e vamos inventar um julgamento. Porque tu pegar todo o processo em si e acompanhar o voto do Fux, ele deixou extremamente claro isso também, não existe uma prova sequer que seja efetivamente concreta sobre o tal do golpe. Já começa pela bizarrice, o cara estava nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele pegou ali o WhatsApp, todo mundo ataca agora. Ele ligou pra alguém, cara? Ele fez o quê, cara? Ele só tava lá em Orlando quieto e acabou, meu. Os caras imputando nele um negócio que não... Pra lá pra isso, né? Justamente, mas vocês acompanharam a fala inicial do Moraes? Cara, era tudo no terreno das suposições, das ilações. Ele chegou a comentar uma hora, porque o Alckmin foi várias vezes pro hospital, o que nos leva a pensar que se ele não foi envenenado... Cara, eu liguei pra Júlia, né? Júlia, tu que é advogado, tu já viu isso aí? Isso aí existe dentro do processo, o cara falar... Não, isso aí não existe. Mas o juiz... Não, o juiz agindo como acusador. Acusador, né? Ele era o promotor ali. Ele era o promotor e o juiz. Mas bem ruim até. Totalmente irregular. Isso que nem eu digo, eu não tenho o conhecimento raso sobre jurisdição, mas é bizarro. Fala sobre a tua área portuguesa. Não, o mais e o mais dispensa comentários. Meu Deus, ele é analfabeto funcional, a criatura. Não, mas aí o bizarro, que nem eu digo, da pergunta do Ronaldo ali, cara, totalmente irregular. Não dá pra chamar. Pra mim, o Edson falou, aquilo ali pra mim é quase que a época que condenaram, salvos as devidas proporções, obviamente, apresentaram o julgado e vamos julgar e acabou. Porque a maioria dos esquerdistas, aquele pessoal que faz sexo com o orifício anal, a maioria deles concorda com esses bizarrices, cara. Aí eu fico pensando, é mau caratismo? É ignorância? Uma falta de senso de realidade? Os caras veem aquilo, não, ele é meu inimigo, então ele tem que ir pra papuda, porque a maioria também quer que o cara vá pra papuda. A facada fake, velho do céu, facada fake. Sabe que tem uma resposta pra isso aí, o velho Olavo, o cara colocou a barriga na frente da faca pro bonito, né? Não, usaram o Bolsonaro de escudo, pegaram ele e penduraram, dá facada. É tanta bizarrice, Ronaldo, que eu não sei nem o que dizer. Aquilo ali é um circo. Comentando isso aí que tu falou, o velho Olavo uma vez mandaram uma pergunta pra ele. Olavão. É burrice ou é maldade? Ele disse, são os dois. São os dois, porque é burro pra acreditar. Mas chega numa hora onde que ele consegue ver que aquilo lá tá acontecendo, e aí é a maldade que fala e ele continua defendendo. E tem uns que parece que defende, é uma discussão de Inter e Grêmio, é time de futebol. Sim. Não, porque é bom. Tá, mas por que é bom? Me diz o que... Aí tu fala assim, ó, tu manda pros loucos aí ele saía as joias. Me diz uma coisa boa que tem nesse governo aí agora, então, em comparação com o anterior. É porque tu é fascista. Sim. Aí tu olha assim, velho... Isso se chama grenalização. Cara, eles roubaram bilhões. Mas e as joias? E o Queiroz, e a Michele, e a Baleia. Para nós não se perder, eu vou colocar uma situação não diz mais menção sobre o julgamento do Bolsonaro, que já ficou muito claro qual que é a opinião e o que aconteceu na visão de cada um de vocês, né? Mas uma das coisas que eu quero que vocês comentem agora, eu vou expor a situação. A gente tem um legislativo lá que nos representa, né, de direita, que nos representa, e eles foram realmente fazer um acordo para tentar trazer essa pauta da anistia, né? E aí eles pensaram, vamos ser espertos, né? Vamos trazer o Centrão para o nosso lado.